Ah. Ider olhou para a velha, um pouco confusa. O que eu estou tentando dizer é: ao invés de porquinhos da Índia, os resultados seriam melhores se você pudesse fazer testes em um mago que também tenha sido amaldiçoado. Estou errada? A velha parecia fria e indiferente como se fosse um bloco de gelo. Teoricamente falando, isso é verdade, e seria ainda melhor se fosse um magus oficial. Ider inconscientemente resmungou para si mesmo, e de repente chegou a uma conclusão. Você está pensando em usar mana? Ider não conseguiu esconder seu choque com suas palavras. Embora a família dessa senhora tivesse uma longa história, os magos oficiais eram poucos e distantes entre si. Não havia mais de 5 deles. Este ato sacrificaria um quinto do seu poder. Se é isso que o destino determina, então que seja. A velha parecia estar em transe enquanto olhava para Jena, que estava em um sono profundo dentro do caixão de gelo. Ela é a vidente e nada pode acontecer com ela. A vidente? Não é de admirar. Ider repetiu depois dela. Ele também ouvirá falar da estranha capacidade da família de prever o futuro. Mate ele. O traidor que vai contra o destino. Nesse momento, Jena de repente abriu os olhos, revelando o branco de seus olhos enquanto falava sem expressão. Aqueles que ofendem o vidente terão seus espíritos lançados em um buraco sem fundo com chamas negras, e receberão tortura sem fim. He. De repente, a expressão de Jena mudou, e ela começou a rir loucamente. Em seguida, o branco de seus olhos desapareceu e uma expressão de sofrimento apareceu. Ela parecia estar à beira de rasgar enquanto olhava na direção da velha. A avó. Essa expressão rapidamente se dissipou e a cor do rosto mudou. Várias imagens apareceram, formando diferentes faces. HSSS. Como se estimuladas, as runas da cobra negra em seu pescoço pálido começaram a se estender. Linhas de veias negras se espalharam por todo o rosto de Jena. Isso é ruim. Ider imediatamente avançou, colocando uma garrafa de líquido azul em sua boca. Asterisco Cachá. Cachá. Asterisco na superfície do corpo de Jena, incontáveis pedaços de gelo azul apareceram, fazendo com que o corpo dela congelasse. Sleep. Ider falou lentamente, a expressão em seus olhos era difícil de entender e era um pouco intimidante. Fios azuis de seus dedos penetraram profundamente em seu corpo. Depois de um longo período de tempo, Jena finalmente voltou a dormir, e a maldição da cobra voltou à sua forma original, embora parecesse um pouco maior do que antes. Um espírito fraturado. Ou não, isso é a fusão de espíritos. Que pena! Depois de todo esse trabalho, Ider começou a olhar para Jena com pena em seus olhos. Como um mago curador que era amigo dessa família, ele sabia da capacidade de adivinhação que possuíam. Essa habilidade estranha veio de uma técnica incompleta de meditação de alto grau. Todos os que se cultivaram nessa técnica de meditação ganhariam automaticamente a capacidade de receber premonições do futuro até certo ponto. À medida que progredissem e se cultivassem ainda mais, seriam capazes de observar fragmentos do futuro. Infelizmente, essa técnica incompleta de meditação de alto grau tinha limitações rigorosas, e apenas os membros femininos da família de Jena conseguiam se cultivar nela. Além disso, dentro de cada geração, apenas um membro teria sucesso e ganharia o poder de prever o futuro. Essas pessoas foram chamadas de videntes. Se isso fosse tudo, a situação seria administrável. No entanto, com o passar desta técnica, um fenômeno mais assustador apareceu. Os espíritos do vidente ao longo dos anos foram de algum modo preservados, e eles possuiriam o corpo do vidente atual. Assim, com o acúmulo de mais e mais espíritos, a mente do vidente se tornaria mentalmente instável, e ela se tornaria esquizofrênica. Ider já havia aceitado a tarefa de produzir poções que pudessem estabilizar o estado mental ou o espírito do vidente. A atual Jena parecia uma única pessoa, mas dentro de seu corpo residiam os espíritos do vidente passado. Com o aumento dos espíritos em seu corpo, a saúde mental e a racionalidade de Jena se tornaram frágeis, e chegou a um ponto em que ela nem sabia o que estava fazendo. Os espíritos dos videntes de gerações anteriores, de vez em quando, tomariam seu corpo. Como resultado,
ela faria algumas coisas estranhas que eram impensáveis para a pessoa normal. E dele estava muito ciente de que, depois de ganhar essa habilidade, já a família de Ena se tornará um pouco neurótica. Não só eles disseram que praticamente tudo o que fizeram foi em nome do protetor, e não estavam dispostos a aceitar qualquer crítica, mas eles também estavam acostumados a dizer bobagens como seguindo o que o destino tinha reservado para eles. Como isso continuou a acontecer, várias famílias que anteriormente tinham mantido bons relacionamentos com elas se distanciaram. Afinal, os magos eram um bando de pessoas racionais e livres. Ninguém queria estar com alguém que criticasse constantemente suas ações. O que um dia fora um grande clã inevitavelmente caiu. Apenas procurando por ajuda externa era difícil, e eles só podiam encontrar um único Magusder de cura. Como ela está? A velha perguntou, preocupada, embora ela ignorasse intencionalmente Manla ao lado. Ider suspirou, sentindo pena de Manla. Embora eu fosse capaz de suprimir temporariamente a eclosão da maldição, a condição mental instável da senhorita Jena significa que o surto pode ocorrer a qualquer momento. Ider deu à velha um longo e significativo olhar. Além disso, com esse surto agora, a data em que a maldição em seu corpo vai explodir completamente se aproximou. Leylin não sabia nada sobre o que estava acontecendo. Foi exatamente o oposto. Ele ficou surpreso por não ter ouvido nada sobre a família de Jena tentando encontrá-lo através de outras organizações. Pelo que parece, o discurso de Jena sobre estar em boas relações com grandes organizações de magos brancos era apenas uma manobra para assustá-lo em uma situação de vida ou morte. Embora Leylin tivesse feito alguns preparativos, a sensação de ter feito preparativos, mas não havendo sinais de ataques direcionados a ele, o deixou se sentindo um pouco desanimado. Mas o limite de tempo que eu coloquei está se aproximando. Eles definitivamente vão me procurar em breve. Os cantos da boca de Leylin se curvaram em um sorriso frio. Sua maldição veio do posto 4 Morning Star Magus, o grande Magus Serou. Com o AI. Os métodos de simulação e criptografia do chip eram basicamente impossíveis para qualquer outra pessoa em toda a costa sul de desfazê-lo. Para salvar essas duas pessoas, a família que apoia Jena teria que implorar por ajuda. Leylin também estava bastante interessado na habilidade de adivinhação de Jena e desejava saber mais sobre isso. Asterisco voxos, asteriscos sons do vento feroz assobiaram pelos ouvidos de Leylin. Voou! O veneno viver, Hawk, fez sons de excitação enquanto voava pelo ar. O vendaval que os acometeu despenteava as roupas de Leylin, produzindo os sons de tecido agitando-se. Leylin fechou os olhos de prazer, parecendo contente. A Academia Abissal Bon Forest e a família Lilitel. É hora de cortar completamente as coisas. Pensando na informação que ele havia obtido daqueles poucos magos, um brilho impiedoso apareceu nos olhos de Leylin. Ele era bastante conhecedor do campo dos espíritos e aprenderá sobre métodos para torturar espíritos. Leylin ainda tinha a habilidade de usar certas combinações de poções para procurar as almas dos magos recém-avançados. Sob os infindáveis métodos de tortura que Leylin empregara, os 5 magos que Leylin havia feito prisioneiro rapidamente renunciaram a tudo o que sabiam. De seus próprios lábios, Leylin conseguiu obter um gráfico de distribuição muito detalhado das forças da Abissal Bon Forest na zona de caça 3. O que despertou o interesse de Leylin foi uma fortaleza liderada pela família Lilitel. No começo, para obter a técnica de Quemoins Pupil, ele havia matado Bozan. Isso ofendera um ancião da família Lilitel, por isso Leylin não teve escolha senão fugir da academia. Cenas de seu passado passaram por Leylin. Esta foi uma disputa que surgiu na busca pelo poder. Não havia certo ou errado, mas desde que ele tinha animosidade deles, Leylin estava preparada para eliminar essa responsabilidade. Embora Giante tivesse prometido mediar, só se podia confiar em si mesmo. O melhor inimigo era um morto. Aquele ancião da família Lilitel que se especializou em metal alcançou o ápice de um magus de 1 grau. Se Leylin fizesse sua jogada agora, seria um pouco difícil. No entanto, ele seria capaz de cortar as asas do seu oponente e enfraquecer sua família. Seria ainda melhor se aquele ancião estivesse por perto. Leylin tinha certeza de que ele seria capaz de se retirar com segurança,
e que ele seria capaz de coletar grandes quantidades de dados e comandar o AI chip para simular a melhor maneira de matá-lo. O Venom Viver voou pelo ar a uma velocidade assustadora, fazendo com que animais e acólitos se assemelhassem para ver apenas um borrão preto. Entramos no território inimigo. Este é o lugar onde a maioria da atividade do mago inimigo é. De repente, Lenin teve uma ideia. Ele produziu grandes quantidades de nuvens cinzentas de dentro de suas mangas, escondendo ele e o Venom Viver. Com a expansão das nuvens cinzentas, a grande figura da Viver Venom realmente se torna da mesma cor que o céu azul. Até a imensa vida e as ondas de calor desapareceram. No chão de um vale, um acólito com aparência de obeso e túnicas grisalhas estava sendo perseguido por um grupo de lobos selvagens. Mais rápido! Só um pouco mais rápido, e eu vou chegar a uma das fortalezas da academia. O acólito correu, aplaudindo-se enquanto segurava com força um minério vermelho único. Voou! Um lobo selvagem uivou, cercando-se com um anel de partículas verdes. Sua velocidade aumentou imediatamente 5 vezes, transformando-se em uma linha preta enquanto se dirigia diretamente para o acólito. Com a luz verde disparando de seus olhos, o lobo abriu a boca para revelar dentes afiados que cheiravam a sangue, e estalou a mão do acólito. Morda! Este acólito entregou resolutamente a mão esquerda que o lobo estava mirando. Asterisco caixa. Asterisco a defesa patética das vestes do acólito foi atravessada. Imediatamente depois, o lobo feriu ferozmente o braço esquerdo do acólito, e um som abafado semelhante a algo mordendo o couro foi ouvido. Ha! O acólito balançou seu braço esquerdo. O lobo selvagem foi embora enquanto ele exercia sua enorme força. No momento seguinte, no entanto, vários lobos selvagens alcançaram-no.